Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao meu canal Renato Salvatore Oficial, também disponível no Instagram, em TikTok, onde nós falamos sobre cibersegurança. No TikTok e no Instagram, alguns memes também, sobre cibersegurança e sobre criptomoedas, especialmente sobre o Bitcoin. Esse não é um canal de investimentos, é um canal que fala sobre tecnologia. Legal? Se você é a primeira vez que está chegando aqui, se você gostar do nosso conteúdo, dá uma moral pra gente, deixa seu like, se inscreva no canal. Todo dia a gente grava conteúdo aqui. Eu fiquei alguns dias afastado aí, mas já voltamos aqui na gravação de conteúdos. Ontem eu não consegui gravar, mas hoje a gente está gravando. E ontem eu queria ter comentado o assunto que eu não consegui por motivos pessoais, mas hoje eu vou comentar. Embora o mundo esteja, principalmente aqui no Brasil, né, o mundo esteja explodindo aí por conta das questões das sanções aí, de ministro da Suprema Corte. Eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse canal, não diz respeito. Esse canal não é sobre política, não é sobre partido, é sobre tecnologia, ok? Mas seria bem interessante se o ministro sancionado aprendesse sobre Bitcoin. Brincadeiras à parte. Se gostou do conteúdo, então deixe seu like. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado sempre aqui pela parceria, legal? Antes da gente começar a falar do tema de hoje, eu sempre deixo alguns recados para vocês. Então, se você ainda não tem uma conta em corretora, eu recomendo que você abra sua conta, faça uma experiência aqui com a Alibank. O link e o código promocional estão na descrição aqui desse vídeo. Tome muito cuidado com scammers hoje em dia. Tem muitas empresas se passando por corretora, gerando aplicativos. Eu já fui bombardeado por ser incitado a ficar recomendando softwares, aplicativos, pseudo-corretoras que não passam de scammers. A Alibank não, a Alibank ela tem muitos anos, ela chega no Brasil, chega cerca de 3 meses. Eu tenho conta na Alibank, as taxas são bem atrativas. Eu não tenho só conta na Alibank, mas também tenho na Alibank e eu recomendo a Alibank, legal? Faça um teste, tá? Você não vai perder tempo, não vai perder dinheiro nenhum. Faça um teste e compare com a corretora que você tem, ou se você não tem, recomendo abrir, mas se você tem, faça um teste com a Alibank, veja na questão de taxas o quanto ativo é. Eu super recomendo, legal? Então esse é o primeiro recado que eu queria dar. E o segundo recado que eu sempre gosto de dar: embora que nós não sejamos um canal de investimentos, nós desenvolvemos o CryptoBot, que é um bot para Telegram que vai ajudar você, principalmente você que está começando a investir no mercado de criptomoedas, com relação à tomada de decisão. Então aqui, pessoal, vocês vão ter um monte de funcionalidades aqui, ó, na palma da sua mão. Isso não é um aplicativo, isso é um bot que roda dentro do Telegram, galera, tá? Então você pode aqui gerar relatórios técnicos, relatórios menos técnicos, índice de projeções, relatórios estatísticos. Enfim, pessoal, aqui você tem uma série de funcionalidades aqui, inclusive funcionalidades baseadas em inteligência artificial, como análise de sentimento, volatilidade. Enfim, tem uma série de informações aqui que o CryptoBot pode entregar para você na palma da sua mão, sem precisar instalar nenhum tipo de aplicativo, sem você precisar entregar seus dados, nada disso, beleza? Aqui, por ser um canal de segurança, eu privo sempre pela privacidade. Então ele pode até ser meio feinho, assim, né? Porque ele roda no Telegram, pessoal. Então isso aqui é baseado em comando e resposta, então não vai ter uma interface tão linda como se tivesse um aplicativo, mas ele, por outro lado, ele te entrega toda uma questão de privacidade e ele atende você não vai precisar ficar analisando gráficos, ele vai analisar para você, beleza? Faça um teste lá, também o link está na descrição aqui do vídeo, cryptobot.app.br, beleza? Então, passado isso, vamos entrar no tema de hoje, pessoal. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: houve essa semana um ataque à rede da Monero, tá? O que é a Monero? Monero é uma outra criptomoeda, né? Que é até mais segura que o Bitcoin, e é muito usada, né, a Monero. Você pode comprar inclusive a Monero na Alibank,
Tem muita gente que gosta da Monero por questões de privacidade. Eu já disse para vocês que o Bitcoin não é anônimo, né? Ele é pseudo-anônimo, né? E a Monero, sim, a Monero é completamente anônima. E houve um ataque, né? Uma tentativa de ataque, na verdade, na rede da Monero, um ataque chamado de Ataque 51. Como isso aqui é uma área de segurança, né? Eu queria comentar com vocês um pouquinho o que aconteceu, tá? Pois bem, então aqui eu peguei aqui até 2 documentos aqui, né? Primeiro eu trouxe um para vocês aqui, eu até traduzi, tá? O que tá falando aqui, né? Então eu vou explicar para vocês, a Monero em perigo, né? O ataque de 51, ó, ameaça de ataque concorrente, ó. O que é esse ataque de 51? Vamos começar, né? Então, o que é um ataque de 51%? É quando um grupo ele controla mais da metade do poder de mineração da blockchain, tá? Permitindo que eles enganem o sistema como gastar as mesmas moedas 2 vezes. Isso é o famoso problema do gasto duplo que a blockchain do Bitcoin resolveu. Mas por que não acontece isso com o Bitcoin? Pela massiva capacidade de descentralização. Poderia acontecer na rede da blockchain do Bitcoin? Poderia, mas muito difícil, pessoal, porque está muito mais descentralizado. Então, vamos entender aqui, né? Então, em resumo, o que aconteceu aqui, tá? Obviamente que esse tipo de ataque é um ataque que quebra a confiança, né? Porque se você executar... O que é o gasto duplo, né? É você, como se pudesse fazer uma cópia do dinheiro, você pode gastar dinheiro 2 vezes, né? E aí, obviamente, perde o valor das transações. Imagina você fazer uma transação, fazer uma mineração e depois ela ser invalidada, porque ela já foi validada anteriormente, né? Isso seria o caos, né? Então, em resumo, o que aconteceu? A Quibic, ó, um projeto rival da blockchain, planejava, né, um ataque de 51 a partir do dia 2 de agosto. Tá? Inclusive, o cara botou lá um post no Instagram, né, para promover o sistema de prova de trabalho útil, tá? E aí o que aconteceu é que a comunidade da Monero estava alarmada lá com medo de gasto duplo, né, censura de transações, né, e danos à confiança na rede. Embora a Quibic, né, alegue que é uma demonstração tecnológica, muitos no mundo das criptomoedas veem como um grande teste de estresse para os sistemas da Monero, né, e Proof of Work em geral, tá? E aí é interessante, né, o ataque não vem de um hacker desonesto, um agente apoiado por um estado, mas da plataforma Quibic, né, um projeto de primeira camada mais recente liderado por Sergey Ivancheglo, também conhecido como CFB, cofundador da IOTA, tá? A Quibic não escondeu suas intenções, inclusive o cara publicou na rede social dele, no X. A partir de agosto tentará controlar mais da metade do poder de mineração da Monero, esse já é os 50%. Então, todo o pool de mineração dele está controlando mais 50% do pool de mineração existente da Monero. Né? Então, todas as provas de trabalho, né, vão ficar concentradas nele, né, para demonstrar seu mecanismo de consenso, tá vendo? Então, aqui, ó. Question: Why do you think XML price won't decline after 51 attack? Because Monero is unique. Those value in anonymity have no alternative to migrate. Então, o que está falando aqui, né? Permite que seus mineradores baseados em IA protejam. O cara veio com um papo, né, pessoal? Um papo de IA lá. Então, um negócio meio estranho lá, né? Eu não queria entrar muito nesse tema lá, mas até para usarem o sistema dele, etc e tal, né? Então, os loops de mineração são, vamos explicar, né? A arquitetura da Quibic permite, então, exatamente isso, que seus mineradores baseados em IA protejam sua própria blockchain enquanto mineram o Monero. É uma conversa para boi dormir, basicamente é isso, tá? Os loops da mineração da Monero são, então, reciclados em queimas de token, né? Um mecanismo criado para criar um ciclo deflacionário auto-reforçador, né? Os apoiadores enquadram a próxima operação não como um ataque, mas como uma demonstração. Aí foi o que o cara falou, né? E aí aconteceu isso, né? O cara veio com uma ideia e tal, de que não ia acontecer, que ele estava só demonstrando o poder computacional dele e tal. Ele até botou um post no X dele, não tentem resistir, etc, né? Tá disponível lá no X dele aqui, né? Mas aí o que aconteceu, né? A comunidade da Monero ficou dividida, né? Então, a Quibic está se aproximando de 45% da taxa do hash da Monero,
desconfortavelmente perto da marca de 51, que lhe permitiria censurar transações, realizar gasto duplo ou desestabilizar o consenso do bloco. Tá? Para você entender, pessoal, se a gente vai para o mundo do Bitcoin, eu já fiz um vídeo aqui sobre o mempool, né? É disponível aqui. Então, isso aqui é o que está acontecendo na rede da blockchain agora. Então, esses blocos aqui são blocos que não foram minerados ainda, e esses daqui é o que já foram. E o que é legal aqui é que eu sei quem foi, ó. Tá vendo, ó? Então, todos os blocos que foram minerados aqui, ó. Isso aqui foi minerado pelo grupo Antpool, Spiderpool, Antpool, via BTC, Foundry USA, Spiderpool, tá vendo? Isso aqui, por isso que quando eu falo para vocês que o Bitcoin não é anônimo, porque você consegue ver. Você consegue ver os blocos que já foram minerados, ó. Estão todos aqui, ó. Luxor, Spiderpool, Foundry, via BTC, Whitepool. Você consegue vendo aqui, ó. Você consegue ver, tá vendo? Tudo que está acontecendo aqui na rede da blockchain, você vê que é bem descentralizado aqui, né? Você não tem aqui um ataque massivo aqui, né? Um conjunto massivo aqui, tá vendo? Tá bem disperso aqui, né? Bem disperso. Inclusive aqui no Brasil existe também uma rede de mineração bem interessante também, da qual eu faço parte. Mas enfim, isso aqui é o que está acontecendo. Isso aqui você consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo no Bitcoin, né? Em tempo real. Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Então, a rede, né, ela está sendo alvo de uma operação pela Sequibit, né? Projeto que foi fundado por esse Sergey, que concentrou até hoje o cara está em 45% do hash rate da rede, né, que são as taxas de transação, que estão muito próximo de 51%, ou seja, quando ele atingir 51%, o cara vai ter acesso à rede, né? Então, o que aconteceria aqui, né, é que a partir de 51% ele ficaria dono do negócio inteiro, né? Então, comprometendo ali toda a capacidade de processamento da rede, né? Então, esse é o famoso ataque de 51, tá? Então, acontece, né, quando um grupo passa a ter poder suficiente, né, para comprometer toda a integridade das transações e a disponibilidade da própria rede, né? Então, se a gente entrar lá no NIST, então puxando um pouco para o NIST, né, ele está comprometendo dois pilares aqui da tríade da segurança, né, a disponibilidade e a integridade dos dados, né. Então a gente não está falando de teoria, né, isso realmente está em vista de acontecer, tá? Então, se a gente pensar, né, e o cara veio, como eu disse para vocês, com um papinho de interesse econômico e tal, né, o que ele fala aqui, né, não, eu tô aqui com o intuito de melhorar as coisas e tal, né, é um experimento econômico, né, mas se você conhece segurança, pessoal, se você tem acompanhado aqui o meu canal, você sabe que você já entendeu, se você viu, quem tem 51% do negócio todo decide, tem a rede nas mãos. Tá? E com a Monero sendo usada para privacidade financeira, eu falei que é a rede mais anônima que existe para mineração, é fácil imaginar o impacto, né? São transações censuradas, gasto duplo, ataques coordenados, né? Pode até usar time político e econômico, embora ele fale que não, né? Mas o que aconteceu? O que salvou a Monero? A comunidade. Os mineradores independentes, né, começaram a redirecionar poder computacional. Então, pools descentralizados reagiram, né? E o hash rate caiu. Foi isso que aconteceu. O hash rate que estava lá em 45%, agora está em 15%. Tá? Ou seja, sem hard fork, sem salvador. A rede foi protegida por quem realmente acredita na proposta. Foi isso que aconteceu. Mas a lição aqui é clara, pessoal. Mesmo a rede com boa tecnologia, ela pode falhar, né? Ela pode falhar. Se ela for mal distribuída, tá? Um outro ponto interessante aqui, né? Por que isso também não acontece no Bitcoin? Por causa também do poder de processamento, né? Então, no Bitcoin, na mineração do Bitcoin, por exemplo, são permitidas plataformas usando o ASIC, né? O que é o ASIC? É um hardware muito específico, de poder computacional muito alto, né? Que é permitido rodar na blockchain. Inclusive, você pode comprar hardwares assim. No Brasil não vale a pena por causa da energia, mas você pode comprar. Na Monero, não.
A Monero usa o RandomX, um algoritmo feito para resistir a ASIC, ou seja, para não poder usar ASIC, né? Porque tem um viés também de tipo para democratizar, para você poder minerar na sua máquina, ou seja, não que no Bitcoin não possa, mas não vai fazer sentido você minerar Bitcoin num computador comum se você comparar com o ASIC. O ASIC você pode distribuir pelo... Vocês entenderam a diferença? Então imagina ela proibir que você use certo tipo de tecnologia, né? Então nenhum pode usar. Então eu poderia ser um minerador pequeno, mas eu consegui investimento e comprar ASIC e conseguir competir em pé mais ou menos de igualdade com os outros, né? Então, o que acontece aqui? Usando o RandomX, né, que é feito para resistir o ASIC, né, ela tem um problema de security budget baixo. O que é isso? Ou seja, o incentivo para minerar é pequeno. Isso se torna a rede, o quê? Vulnerável. Incentiva o investimento, né? Isso torna a rede vulnerável a ataques baratos com pouco recurso. Conseguiram acompanhar? E o que isso tem a ver quando eu viro para o lado da blockchain? Né? Tudo. O Bitcoin pode ser alvo de ataque 51, mas com uma diferença. Como eu disse, o hash rate é muito pulverizado, os incentivos são muito maiores, ou seja, por exemplo, o uso de ASIC, né? E a infraestrutura que já resistiu a múltiplos vetores de ataque, né? Mas o que fica aqui de questão, pessoal, a Monero serve como um alerta, não basta ter código bom. Segurança real é comunidade, é incentivo e é distribuição. Se até uma rede focada em privacidade quase foi dominada por um único player, o que te faz pensar que, por exemplo, sua exchange é segura? Né? Então, privacidade, segurança, descentralização são palavras muito bonitas, né? Mas se você não entender o que está por trás, o que sustenta isso na prática, você acaba virando alvo, beleza? Então, essa notícia eu estou requentando, né? Ela aconteceu, eu queria ter publicado ela ontem, tá? Ela serve como um alerta também para você em geral. Sempre hoje em dia o mundo é digital, né, pessoal? Então não negue segurança, não negue segurança, não passe fora de segurança, né? Porque você vai sofrer as consequências. Se você negar uma verdade, você vai sofrer as consequências dessa verdade, beleza? É isso, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.